Caríssimos irmãos e irmãs, enquanto a liturgia de hoje expressa este peso e a tristeza de quem perde Deus, enquanto a liturgia de hoje expressa essa tristeza de quem desperdiçou as graças de Deus, que tanto na primeira leitura retirada do livro do profeta Baruque, quando o povo reconhece, mas não escutamos, ou melhor, o profeta reconhece, olhando para o povo, mas nós não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que Ele nos enviou, e entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração, para servir a outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. E no Evangelho de hoje, Jesus que fala dessas cidades a quem muito foi dado e que elas desprezaram as graças de nosso Senhor, ao ponto de Jesus se referir a Cafarnaum. Imagine, Cafarnaum era a cidade onde Jesus estava, onde Jesus frequentemente se encontrava. Ele diz: e tu, Cafarnaum? Já que Cafarnaum tinha Jesus. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás jogada no inferno. Então, palavras muito duras que devem nos fazer refletir, mas não desesperar. Não desesperar, porque, meus santos, por maior que seja a feiura do seu coração, por maiores que sejam os seus pecados e por mais apegado a eles que você seja, se você abrir espaço, se você cooperar, minimamente que seja no início, se você cooperar com a graça de Deus, ela entrará no seu coração e começará a fazer o seu trabalho. É como a chuva que cai sobre a terra e que não volta ao céu antes de cumprir a sua missão. Da mesma maneira, a graça de Deus. Neste sentido, então, nós olhamos para a vida de São Francisco, o seráfico São Francisco, e deixamos que o nosso coração se encha de esperança na graça de Deus. São Francisco morreu com 44 anos, morreu jovem, muito jovem, e já em perfeita santidade. Mas nem sempre foi assim. São Francisco era um jovem apegado às suas riquezas, aos seus amigos, aos atrativos do mundo. Gostava de uma boa vida, era um boêmio, gostava, se nós fôssemos hoje utilizar uma expressão, nós diríamos, gostava de uma balada. Sim, verdade, ele gostava das festas, das saídas, de usar o seu dinheiro com muito esbanjamento, não era um homem de usar, como hoje, os meios tecnológicos, mas tinha o seu cavalo, tinha a sua armadura, porque queria se enveredar pela vida das armas. Então era um jovem apegado a todas essas coisas. E diz a história que depois de um fracasso em uma batalha a que ele foi, ele teve um encontro com Cristo. Algo aconteceu, ele ficou preso durante 1 ano. Aquela aparente tristeza e desgraça foi a brecha, foi a rachadura naquele coração de pedra, foi aquela rachadura por meio do qual Deus começou a entrar e fazer com que ele visse a vaidade de todas as coisas. Isto é, que as coisas são tão passageiras, que as coisas são fugazes, que existe algo eterno, algo que não passa, algo que é para sempre e a quem nós precisamos dedicar o nosso coração por inteiro. Mas imagine aqui, era um homem
que fugia da dor e buscava o prazer. Meus santos, se nós aprofundarmos um pouquinho neste ponto, nós veremos que, humanamente, não existia esperança. Pense hoje em dia numa socialite, uma mulher, num homem, num playboy, né? Esse é o termo que se usa. Uma socialite, num playboy que gosta de sair, ser fotografado, estar nas grandes festas, ao lado de pessoas famosas. Você imagina uma pessoa assim, que se converte e se entrega a Deus numa total generosidade e se torna uma pessoa muito santa, um homem muito santo, humanamente falando? Ninguém isso espera. Quando olhamos para uma realidade assim, já vemos que vai acabar mal. Por quê? Porque está colocando toda a sua vida e empenhando toda a sua vida nessas realidades que passam. Pois bem, por que eu estou enfatizando isto, de que ele era um playboy, de que ele era uma pessoa entregue às vaidades do mundo, para encher o nosso coração de esperança? Por mais pequenos que sejamos no nosso caminho para Deus, por mais que nos sintamos desprovidos de capacidade, e o somos de fato, nós precisamos lançar o nosso coração e esperar tudo de Deus. Claro, sempre colaborando com os nossos esforços, mas sabendo que os nossos esforços estão sempre muito aquém do que seria necessário para uma transformação radical que nos leve a uma verdadeira santidade. Pois bem, então, São Francisco foi para essa batalha, foi preso. Durante aquele 1 ano em que ele ficou preso, foi ocasião dele refletir sobre a sua vida. Então aqui, meus santos, nos mostra o como é importante termos tempo livre de silêncio, de um silêncio orante, para que nós reflitamos sobre a nossa vida à luz de Deus, para que nós reflitamos os nossos atos à luz de Deus, porque senão a gente vive assim, vai dormir, acorda, vai dormir, acorda. Você diz: não, padre, mas eu rezo. Sim, mas é sempre aquela oração em que não há espaço para uma novidade de Deus. Vir à missa é bom, é excelente, mas não basta. Mas padre, mas eu vou à missa todos os dias. Glória a Deus, maravilha, mas não é suficiente. Por quê? Porque isso pode entrar no seu hábito, e aí você simplesmente acorda, vai à missa e dorme. Acorda, vai à missa, trabalha e dorme. Acorda, vai à missa, trabalha e dorme. Acorda, vai à missa, trabalha e dorme. E não tem tempo de você parar e ouvir algo diferente de Deus. Porque não pense você que aquilo que Deus pediu a você ontem será o mesmo que Deus vai pedir de você hoje. É claro que se aquilo que ontem me foi pedido veio de Deus, o que Ele hoje me pedir não será contrário, mas pode ser bem diferente. Pode ser bem diferente o que Deus me pede hoje daquilo que ontem Ele me pediu. E como é então que eu vou ouvir a Deus hoje? Se eu parar, se eu silenciar, se eu der espaço para Deus. Senão, meus santos, nós estaremos nesse turbilhão de coisas no qual estamos envolvidos e não ouviremos a voz de Deus. Pois bem, São Francisco então teve naquele 1 ano preso, a ocasião de ouvir a voz de Deus. Não foi muita coisa, porque não é que ele voltou para casa transformado, já santo de 7ª morada, não, mas algo naquele coração foi plantado, e ele voltou para casa, com certeza um pouco desiludido, porque seus planos de cavalheiro foram frustrados. Ele voltou para casa para trabalhar com o pai,
lá no comércio. E ele, ali, o pai Pedro Bernardoni tinha um comércio de tecido, que na época era algo muito lucrativo. E um dia entrou, e Francisco, ele gostava da riqueza, ele gostava do dinheiro, mas ele não era um homem avarento. Eu não estou dizendo que por ele não ser avarento, o seu amor à riqueza era virtude. Não era virtude. Ele estava sempre à beira do precipício, que o amor à riqueza é a raiz de muitos pecados. Mas ele não era avarento, porque se pode ser pior ainda, quando você ama as riquezas e é avarento. Ele amava a riqueza, o dinheiro, o conforto, mas ele não era avarento. Ele gostava de ajudar os pobres, de doar o que tinha, e não apenas doar as coisas do pai, ele doava as próprias coisas também, roupa, calçado. Quando ele via um necessitado, ele procurava ajudar. E um dia, mas assim, não é que ele ajudasse com tanta generosidade, ele gostava de ajudar. E um dia entrou um mendigo na loja do seu pai e pedindo, por amor de Deus, pelo amor de Deus, uma ajuda. E aquele mendigo não recebeu ajuda alguma, foi embora. Ele não deu. E Francisco ficou pensando, se ele entrasse em nome de um duque, de um conde, de um barão, e em nome daquele barão, ele me pedisse uma ajuda, por consideração àquele duque, aquele barão, aquele conde, eu daria uma ajuda. Ele pediu pelo Rei dos Reis, e eu não lhe dei coisa alguma. E aí ele fez um outro propósito, de nunca negar nada que lhe fosse pedido pelo amor de Deus. Percebe aqui? Isto é, ele deu mais um passo. Isto é, a gente às vezes olha lá a meta, e aí, como você está muito distante, você se decepciona. Mas se você se dispuser a, pouco a pouco, ir dando os seus passos, e claro, não dar poucos passos. Quando eu digo pouco a pouco, dar os seus passos, eu não estou dizendo você dizer, então tá bom, eu vou progredindo sem pressa. Não é isso, você vai ter pressa, só que nem sempre você conseguirá correr tanto quanto você gostaria, mas vá fazendo o máximo que lhe possível for, porque geralmente é assim que a graça de Deus vai trabalhando na nossa alma. Pois bem, então ele fez mais um propósito, ele não iria negar nada que lhe pedissem. E aí, é claro que ele se tornou ainda mais generoso, quando as pessoas vinham, e aí é claro, né, meus santos, não é porque é pobre, que é virtuoso, né? Os pobres perceberam que ali eles tinham uma fonte boa, e a palavra é, pelo amor de Deus. E aí descobriram que lá aquele jovem, quando as pessoas pediam, ganhavam. E Francisco começou a doar, fazer generosas doações, e a cidade inteira zombava de Francisco. Ele é um louco, ele é um desequilibrado, vai levar o pai à falência. E o próprio pai ficou revoltadíssimo com isso, de modo que levou o seu filho. A situação ficou tão escandalosa que ele levou o filho ao bispo, porque culpado é o bispo que está colocando isso na cabeça dele. Como às vezes dizem que culpado é o padre, que está colocando, você agora ficou radical, porque está ouvindo os padres. Pois bem, ele pegou o seu filho e levou o bispo, e queria que o bispo o restituísse por aquilo que ele havia perdido. Isto é, eu quero que o senhor bispo, me devolva tudo o que ele deu, porque ele deu por culpa do senhor, que está ouvindo essa história do evangelho. Mas imagine, todos eles eram católicos, tá? Mas católicos light, católicos superficiais, católicos sem muito compromisso, católicos sem uma decisão firme e decidida para ser de nosso Senhor. Então, o evangelho daquela maneira era muito, é claro que nosso Senhor não pede a todo mundo para ser como São Francisco, mas o que eu quero dizer
é o que? Qualquer expressão de uma maior radicalidade da parte de Francisco seria escandalosa para os cristãos da época, porque na sua grande maioria eles tinham apenas uma leve adesão a Nosso Senhor. Pois bem, então ali naquele contexto de um vexame diante do bispo, o pai Pedro Bernardone pedindo dinheiro, eu quero ser ressarcido por aquilo que eu perdi. São Francisco, motivado pelo Espírito Santo, com toda humildade, retira todas as suas vestes. Ele tinha apenas um cilício, uma grande camisa, quase que uma camisola de cilício, de um tecido grosso e áspero, com o qual ele fazia penitência. Mas ele retira as vestes de cima, retira as suas vestes, e tudo o que tem, dá ao Pai, e diz: daqui em diante, eu não mais direi, meu pai Pedro Bernardone, mas direi, Pai nosso que estais nos céus. Imagine aqui, meus santos, nós não estamos falando de um rebelde revoltado, que diz, você não é mais meu pai. Nós estamos falando aqui de alguém que estava se santificando, e que para quem perder aquela familiaridade com o pai, era dolorosa. De hoje por diante, eu direi, Pai nosso que estais nos céus. Ele renunciava a todos os bens da sua família, que era uma família rica, e vai viver por amor a Cristo, com os pobres, entre os pobres, porque ele quer se assemelhar a Cristo. Meus irmãos, imagine um homem apegado, ouçamos aqui de novo a primeira leitura, que diz: não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração. E ele escuta São Francisco, ele faz o contrário disto que aqui ouvimos. Ele escuta a voz do Senhor seu Deus, e não se entrega às inclinações do seu perverso coração, mas se entrega às inclinações das súplicas do Espírito Santo. Deixar tudo, perder tudo por causa de Cristo. Meus irmãos, celebrar São Francisco é, dentre tantas outras súplicas que nós poderíamos fazer, é suplicar a Deus que também conceda a nós esta graça, é suplicar a Deus que vença as nossas resistências, para que nós correspondamos com generosidade aos apelos de Deus. Deus não chamou apenas São Francisco, meus santos. É verdade que talvez Ele não chame um outro aqui para ser um outro, talvez Ele não chame ninguém aqui para ser um outro São Francisco, mas sem sombra de dúvidas, absolutamente, Ele chama a todos aqui a uma vida de uma maior entrega, de uma maior radicalidade, de uma maior generosidade a nosso Senhor. Peçamos a Deus que Ele nos conceda essa abertura de coração. Mas, e qual é então? Mas padre, mas eu vou só suplicar? Sim, você vai suplicar com a boca e vai suplicar com a vida. Como é que você vai suplicar com a vida? Tendo momentos de oração, tendo momentos em que você para e conversa com Deus, e no trato de amizade com Deus, na oração, no contato amical, no contato de amizade com Deus, Ele vai transformando o seu coração, e lhe dando forças, e lhe dando alegria em fazer a vontade dEle. Claro, aqui, meus santos, digo com toda a sinceridade, um exemplo infinitamente menor, mas quando eu era um rapaz, e comecei a perceber no meu coração que Deus me chamava ao sacerdócio, eu tinha pavor de pensar na ideia, pavor, eu tinha horror em pensar que Deus poderia me querer padre, porque como é que eu iria renunciar a todos os meus sonhos, sonhos lícitos, a todos os meus sonhos, a que eu estava apegado. E eu, ainda estudando na escola técnica, quando pegava o ônibus para ir para a escola técnica, às vezes em pleno ônibus eu me punha a chorar, porque eu percebia que eu ia dizer sim, mas eu não queria dizer sim, porque eu não queria me desapegar.
Imagina um jovem no meio do ônibus chorando. E as pessoas, é um louco? Porque misericórdia, eu vou ser padre, eu não quero ser padre. E foi quando, pouco a pouco, eu fui me encontrando com o nosso Senhor, aquilo que era tristeza e pavor, se tornou a maior alegria da minha vida. Eu quero ser padre. E eu comecei a desejar a ser padre, e com certeza, nada na minha, graças a Deus, durante tanto tempo eu desejei algo, que os meninos que me acompanharam no seminário via o meu desespero e medo de não ser ordenado padre. Mas como? Não é aquele mesmo que lá no ônibus chorava, porque não queria ser padre? É porque Deus, meus santos, Ele muda os nossos corações. É com esta esperança que eu olho então para outras mudanças que eu sei de que necessito, e espero em Deus que aquilo a que eu me apego e tenho medo de doar, com a graça de Deus, um dia eu a Ele entregue com toda alegria e diga: eu nunca quis tanto alguma coisa, senão doar-te totalmente, Senhor, a minha vida, de um modo concreto, nesta situação concreta. Então São Francisco, apegado à sua vida, quando se encontrou com o Senhor, aqueles encontros foram transformando a sua alma, e ele se desapegou de tudo e de todos. Façamos também a nossa parte. Olhemos para a vida de São Francisco e tenhamos confiança, tenhamos fé em Deus. Ele quer a nossa santificação. Ele nos dará os meios necessários para a nossa santificação. E aquilo que hoje para você pode parecer impossível, aquilo que hoje para você perder pode significar um horror e um desespero, se você com generosidade entregar o seu coração, Ele vai lhe dar a alegria em você poder oferecer aquilo a Ele que hoje lhe dá tristeza e temor. Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, supliquemos a intercessão de São Francisco, para que a perfeita alegria que experimentam aqueles que se entregam a Deus, para que a perfeita alegria de Deus esteja presente abundantemente nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.